Boa tarde. Vamos fazer a correção da semana 3 do PET 3. Essa semana a gente vai falar sobre o período chamado período regencial. Esse período ele é entre o primeiro reinado, final do primeiro reinado, né? E inicia-se com o final do primeiro reinado de Dom Pedro I e vai até o golpe da maioridade de Dom Pedro II, quando Dom Pedro assume. Nesse período, o Brasil passou por várias revoltas, né? Mas é isso que nós vamos ver agora. Vamos então à primeira questão. Quais as mudanças colocadas em prática pela aprovação do Ato Adicional de 1834? Olha só, esse ato adicional, ele foi feito, né, pelo grupo que estava na administração do governo, né? O gabinete ministral está aqui em cima. Então, vamos ver aí, ó, quais foram, né, as que foram colocadas em prática. As províncias podem criar suas próprias assembleias legislativas. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se uma região politicamente autônoma. Houve a extinção do poder moderador e o governo regencial deveria ser comandado por um único regente. Então vamos ver cada uma dessas. A primeira, né? Cada uma tem a sua Assembleia Legislativa, ou seja, fazer as suas leis. Agora, o Rio de Janeiro também era, né, autônomo. Apesar de ser a capital, ela é autônoma. A extinção do poder moderador. Isso é muito importante porque nós temos que lembrar, pelo poder moderador, o imperador tinha poder sobre todos, né, sobre todos os demais, tanto pelo legislativo, o executivo ou o judiciário, né? E agora também, até o momento, o governo do país era praticado pela regência trina. O que é isso? Eram 3 pessoas que dirigiam o país. Com esse ato adicional, agora o comando passa para um único regente. Vamos à questão número 2. O que era a Guarda Nacional e quais as suas funções? Vamos dar uma olhada, né? Lá em cima fala o que era a Guarda Nacional. Olha lá, ó. A Guarda Nacional, ela foi, né, criada também nesse período. Olha lá, ó. Era uma espécie de milícia controlada por representantes das elites locais que compravam o título de coronel. Vamos só pensar o que era isso aí. Era um grupo, né, de pessoas da elite, eram os fazendeiros, e eles, qual era a função deles? A função deles, eles falam que manter a paz. Na verdade, eles lutavam contra as revoltas. Como o governo, as forças armadas não estavam dando conta de acabar com essas revoltas, é essa Guarda Nacional que vai ajudar as forças armadas naquele momento. Agora, vamos à pergunta número 3. Sobre as revoltas regenciais, responda. Letra A única de caráter elitista. Ela é a revolta farroupilha. Forma de governo proposta pela maioria das revoltas. A forma de governo era a república. E
a importância histórica de cada uma delas, né? Aí agora nós vamos ver em separado cada uma delas. Nós temos lá, ó, voltando aqui, ó, importância histórica. A primeira aí, ó, que nós temos, a cabanagem. Ela foi o primeiro movimento popular a tomar o poder. Só um minutinho, por favor. Primeiro movimento popular a tomar o poder. Depois, Farroupilha, mais longa revolta da história brasileira. Sabinada, mais importante movimento social em defesa da monarquia. Pois a balaiada, expressão do conflito social, proprietários e não proprietários. O que ela mostra? Ela mostra a luta, né, da população pobre contra os poderosos. Agora, a questão número 4, né, a questão da Unesp. O resultado da discussão política e aprovação da emancipação da maioridade de Dom Pedro II representou. Aí, ó, nós temos, né, 4 alternativas aí. O pleno congraçamento de todas as forças políticas da época, né, todo mundo foi agraciado, valeu. A vitória parlamentar do bloco liberal, a trama bem-sucedida do grupo conservador que fundara a sociedade promotora da maioridade, ou a anulação da ordem escravista que prevalecia sobre os interesses particulares. A nossa resposta correta aí é a letra B. Quem, né, foi aí o beneficiado aí foi, né, os parlamentares do bloco do Partido Liberal. Agora a próxima aí. Sabinada, na Bahia, Balaiada, no Maranhão, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado, vamos ver, por um regime centralizado na figura do imperador. De cara, né, não tinha um imperador nesse momento. Pelo estabelecimento de um sistema monárquico descentralizado, que delegou às províncias o encaminhamento da questão servil, também não se fala nisso. Por mudanças na organização partidária, que facilitava o federalismo e por transformações na estrutura fundiária de base escravista, também não. Então, pela redefinição do poder monárquico, redefiniu por quê? Uma das coisas que acabou aí foi o poder moderador, né? E pela formação dos partidos políticos sem que se alterasse as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. Que estruturas sociais eram essas? Igual, por exemplo, a questão da escravidão, não teve fim, e, né, divisão de terras, esse tipo de coisa também não aconteceu. Então, está aí, né, a correção da semana 3 do PET 3. Muito obrigada pela participação.